assim como o Dia das Mães, deveria ser a maior festa do nosso calendário, porque é graças a eles que temos e que somos o que somos, com raras exceções. Meu pai era o Enos Túlio, conhecido como Neno, o açougueiro. Ele era filho de Pedro Túlio, o Piero Mori, e da Hermínia Dall'Astella. Ele nasceu no dia 4 de julho de 1927 e era o primogênito. Apesar de ter tido uma infância muito pobre e difícil, ele era uma pessoa animada e decidida. Tinha uma vontade férrea e uma determinação invejável. Ele ajudava o pai na roça e também ia com a mãe para a cidade vender os produtos com a carrocinha. Talvez tenha sido ali que ele adquiriu suas habilidades de negociante. Para ele, tudo era negociável. Qualquer coisa que ele tivesse, se você chegasse no preço que ele queria, ele vendia na hora. Ele não era apegado às coisas. E do mesmo jeito que ele vendia agora, daqui a pouco ele comprava outra coisa e assim por diante. Quando se tornou adulto, ele aprendeu o ofício de barbeiro com seu pai. E eles trabalhavam juntos numa barbearia ali na Manuel Ribas, entre a rua Marcos Mussolini e a rua Santa Bertila Boscardini. Contam que ele era muito hábil para cortar os cabelos. E no final da década de 40, o padre que estava aqui em Santa Felicidade era o padre Massimiliano Sanavio. E o padre gostava de cortar o cabelo com o meu pai. Então, um dia ele estava sentado aguardando a sua vez na fila e ele começou a olhar em volta e ele exclamou: "Te pedo recante d'Italia, non che sei una barbearia fa questa qua", dizendo que a barbearia era uma espelunca. Meu pai sentiu o sangue subir. Ele era uma pessoa muito nervosa e de reações explosivas imediatas. Mas como naquela época o padre era uma autoridade absolutista aqui na colônia, ele engoliu as palavras. Quando o freguês que meu pai estava atendendo levantou da cadeira para ir embora, o padre veio e sentou-se na cadeira. Meu pai olhou para o padre e disse: "Se ele vuole tagliarsi i capelli, che vada te pedo recante d'Italia, che qua mi non taglio". Foi um silêncio geral. Todo mundo ficou aguardando a reação do padre. E o padre simplesmente levantou da cadeira e foi embora. Mas apesar de tudo, meu pai era um homem que não guardava rancores. Ele resolvia suas questões ali na hora, qual fosse a solução que ele desse. Apesar de ser temperamento muito explosivo, ele era uma pessoa de índole boa. Ele ajudava sempre as pessoas que o procuravam e até hoje existem aqui na colônia pessoas que são agradecidas por a ajuda que ele deu em momentos difíceis. Certa vez ele estava numa viagem de ônibus e havia uma mulher com uma criança muito doente. E a criança tremia de frio. Meu pai não hesitou e tirou o capote que ele estimava muito e deu para o pobrezinho moribundo. Infelizmente a criança morreu antes do fim da viagem. Meu pai não teve coragem de pegar o capote de volta. Outra vez, estava eu na frente de casa junto com ele e passou uma mulher toda desleixada, brigando e dando socos numa criancinha que chorava muito. Meu pai deu um berro e disse para ela: "Se você der mais um soco nessa criancinha, eu vou aí te quebra". A mulher olhou bem para o meu pai, ficou bem quietinha e foi embora bem de mansinha. E ele era assim, ele não suportava ver pessoas passando necessidade, ele sempre dava um jeito de dar uma ajudazinha. Quando ele se casou com minha mãe, ele aprendeu o ofício de açougueiro com meu avô Sebastião dos Santos. E minha mãe contava que ele levantava muito cedo de manhã
preparava a carrocinha, vinha para o açougue, ajudava a matar os porcos, a destrinchar e depois carregava a carrocinha e ia lá para o centro da cidade vender os produtos de carrocinha. E o problema é que, como ele chegava muito cedo, os açougues ainda não estavam abertos e ele ficava lá horas esperando o pessoal chegar para abrir o açougue. Ele vinha para casa mordido com isso. Mais para frente, muitos anos, ele herdou, junto com meu tio, o açougue do meu avô. E trabalhou muito naquele açougue e fez grandes progressos. Mas a sua falta de conhecimento de leis e tributos e a falta de planejamento levaram-no à falência. Então, ele foi lá para Mato Grosso, para onde nos levou, e lá ele reconstruiu a vida para voltar aqui para Santa Felicidade. Uma vez aqui, ele começou a trabalhar para um primo seu até quase o período da sua aposentadoria. Faltando alguns anos para se aposentar, ele comprou o açougue do primo, cuja esposa vendeu-lhe o açougue a um preço bem camarada, e ali ele trabalhou até a sua aposentadoria. Os últimos anos ele passou com uma grave insuficiência renal até que faleceu em 1995. Sua visão de oportunidades e de negócios eram fantásticas e ele queria muito ver o progresso dos seus filhos. Estava sempre olhando, aconselhando e orientando. Faz 25 anos que ele já partiu, mas ele continuará vivo no coração dos seus filhos até o fim dos seus dias. Pai, feliz Dia dos Pais!